Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, eu desejo que a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora, possa inundar a sua vida. O homem, ele é sempre fruto de uma época, de um ambiente, aquilo que envolve, aquilo que está à sua volta. Jesus também foi uma pessoa que ele foi envolvido pelo seu ambiente, pelos estudos, por aquilo que as pessoas falavam, pelo que ele aprendia na sinagoga, etc. Existia ali Israel, que era um país, um povo com um monoteísmo radicalmente santo, vamos falar assim, em volta, rodeado de idolatrias. Povos, grandes impérios, tribos vizinhas cheios de deuses, outros deuses. E essas coisas muitas vezes são atraentes. Essas coisas atraem as pessoas, como Jesus depois diz, existe a porta estreita que leva à salvação e a porta larga, espaçosa, convidativa que leva à perdição. Tem um amigo que dizia, o diabo é cor-de-rosa e vende minissaia. Se o pecado não fosse sedutor, ninguém pecaria. Então existia aquela atração, existiam os profetas que brigavam para manter o povo naquela linha, naquela condução deles. E ali, no meio de tudo aquilo, existia uma preocupação, que os jovens deles casassem com pessoas, os rapazes com moças, as moças com rapazes, da tribo deles, ali daquele meio, palestino, de Israel. Israel veio depois, mas existia aquela briga, aquela batalha para que eles não casassem, porque se casasse, atrapalhava tudo. Olha, você pega Salomão era um homem com o coração voltado para Deus. Quando ele foi colocado como sucessor do seu pai, o rei Davi, e Deus perguntou para ele o que ele queria, ele ia conduzir aquele povo, o que você quer? Ele falou, eu quero sabedoria para conduzir esse povo. Que lindo! Como isso agradou o coração de Deus. Um pedido desse, claro, isso agradou profundamente a Deus. E Deus falou, como você não pediu dinheiro, poder, nem longa vida, eu vou te dar a sabedoria e vou te dar poder, dinheiro e longa vida. Você vai conduzir esse povo. Era um foco, um homem focado em Deus. Mas depois de algum tempo, o poder crescendo, e ele foi sendo admirado por todo mundo, e como eles poderiam ter muitas esposas, como ele tinha, então ele mandava buscar uma esposa muito bonita lá no Egito, e mandava buscar em outra região, e buscando longe. Aquelas mulheres mais bonitas eram trazidas para ele. E é claro que Salomão, vendo aquelas mulheres bonitas, queria agradar aquelas mulheres. E ela vinha com as suas culturas, com as suas religiosidades. E para agradar aquelas pessoas, Salomão começou a fazer um templo daquele Deus tal, para aquela esposa lá do Egito, e aquela outra para aquela que veio lá da Grécia, e aquela outra para aquele veio de tal lugar, e aquela outra, cada esposa, e ali o castelo, o palácio dele, encheu de templos desses deuses pagãos. Aí complicou, e a vida dele foi aquilo que foi no final se complicando todo, porque existia esse contágio. Por exemplo, a pessoa tem que procurar sempre a casar uma pessoa da mesma fé. Você imagina se eu casa com pessoas de uma fé contrária e eu falo, eu quero batizar meu filho criança, e ela fala, eu vai batizar é adulto. Eu quero ensinar uma Ave Maria para ele. Não, você não vai ensinar isso para ele. Eu quero ensinar. Vai ficar um conflito constante. Então é preciso que a gente tenha a mesma caminhada, a mesma fé, para que a gente possa partilhar tudo isso. Então existia essa grande preocupação por causa do contágio das divindades, dessas culturas que existia do lado. Um povo ali que vivia atraído, seduzido pelos cultos idólatras daquele povo. Se a gente pegar tudo isso, essa importância, essa influência de uma mulher na vida de um homem, você vai pegar lá em Abraão, você pega lá em Isaac. Abraão pegou o seu servo Eliezer, mandou que ele fosse à sua terra buscar uma pessoa, uma moça do meio dos seus parentes, porque tinha a mesma espiritualidade, a mesma formação, a mesma cultura, a mesma fé daquele povo. Mandou que fosse buscar uma lá para seu filho Isaac. Era essa preocupação com o quê? Para que não fosse
misturando aquilo e eles fossem perdendo a origem, a essência de todas as coisas. Existiam ali os profetas zelosos, muitas vezes pagaram com a vida por defender a verdade. Por ali está dizendo, não podemos ir por esse caminho, temos que voltar para Deus, temos que focar em Deus. E os outros riam, às vezes criticavam. Como lá no tempo de Elias, você vê que ali apareceu aquele Deus, o Deus Baal, que era o Deus da sexualidade, o Deus da fecundidade. E foi ficando somente Elias, sacerdote, o profeta do Deus Altíssimo de Javé. Existiam 450 profetas de Baal, que foram seduzidos por aquilo. E hoje parece que existe isso também. Parece que alguns são seduzidos em servir a Deus, viver para Deus, que a sua vida seja de Deus, mas outros são seduzidos pelo dinheiro, são seduzidos por uma igreja que você possa ficar rico, que possa fazer aquilo. Existe isso hoje, naquela época existia também. E Deus então manda que Elias desafie os profetas de Baal e vem descer fogo do céu e etc. Tal. Então, mais ou menos, porque nós vamos estar no outro assunto, mas existia isso. Elias diz para eles, até quando vocês vão claudicar com os dois pés? Até quando um pé em Deus e um pé no mundo, um pé no diabo, um pé nessas culturas que não são as culturas de Deus? Até quando? Você vê também, esse foi Elias. Josué dizia, quem vocês querem servir? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a quem vocês querem servir? Então, sempre existiram esses profetas que desafiaram, que pagaram com a vida para dar testemunho de Deus, para dar testemunho de Jesus Cristo, para dar testemunho da verdade. Então, foi essa atmosfera que Jesus foi crescendo, foi essa atmosfera que Jesus foi subindo. E ali, nessa história monoteísta, surgiu um credo deles. Qual que era o credo deles? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é único. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ouve, o Senhor teu Deus é único. Era esse o grito, o credo daquele povo, para não deixar que eles dispersassem. Jesus, uma criança, 5 anos, como todo judeu, era levado à escola. O que eles aprendiam nessas escolas? Aprendia sobre a lei, sobre o Torá, sobre os profetas. É aquilo que eles aprendiam. E ali Jesus escutava todas aquelas histórias, que Moisés chegou às margens do Mar Vermelho, e Moisés tocou com o cajado e as águas abriram, e o pessoal passou enxuto, Deus maravilhoso. E quando Moisés subia o monte, e aí Deus falava como um trovão, e ele foi escutando tudo aquilo que acontecia, e aquilo, a terra até tremia, coisa maravilhosa, mas eles ensinavam umas coisas que não entravam na cabecinha dele. O nosso Deus é um Deus que vinga, que quebra os dentes dos inimigos, que mata os adversários, que quem não for da nossa tribo deve ser morto. Jesus olhava aquilo e ficava pensando sobre aquelas coisas. Jesus entrava para a escola e aprendeu ali uma oração que se chamava oração de Tepilá, oração das 18 bênçãos, que o judeu reza de manhã, meio-dia, à tardinha. Ele cobria o rosto com as mãos na hora de falar o tetagrama, Javé, aquela palavra cobria. E Jesus, caminhando ali pelo deserto, olhando ali nos arredores ali de Nazaré, ele via os passarinhos, ele dizia, que coisa linda, esses passarinhos não plantam, não tem celeiro, que coisa maravilhosa. Quem cuida desses passarinhos? Eu nunca vi ninguém vir cá e trazer alpiste para eles, cuidar deles. É meu Pai. Meu Pai cuida tão bem dos passarinhos. E andando, ele vê ali um lírio do campo. Que coisa bonita esse lírio. Nunca vi ninguém com regadorzinho regando esse lírio, trazendo adubo para colocar. Como que esse lírio fica tão bonito se ninguém cuida dele? É meu Pai. Mas se Deus cuida tão bem dos passarinhos, das flores, não vai cuidar de nós que somos eternos? E Jesus foi descobrindo que Deus era muito mais daquele formidável do Sinai, que falava com os trovões.
Deus foi descobrindo que Deus era muito mais do que aquele que quebra os dentes dos inimigos. Não é verdade isso. Deus é aquele que faz chover sobre os bons, sobre os maus, sobre os justos, sobre os injustos. Deus cuida de todos nós. Deus não nos ama porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Não é por causa das nossas virtudes, não é por causa dos nossos pecados que Ele deixa de nos amar. Deus é muito mais do que esse pessoal é capaz de imaginar. E ali Jesus foi mergulhando cada dia mais nesse mistério desse Deus. E foi descobrindo que Deus era muito mais do que isso, que Deus era Pai. E isso era uma das coisas que quiseram matar Jesus depois, porque Jesus tinha grande novidade, a hipernotícia: Deus é Pai e Deus nos ama. E eles queriam matar, falou, se alguém dissesse que era filho de Deus, que Deus era seu Pai, era condenado à morte. E queriam matar Jesus porque ele dizia que Deus era seu Pai. E ele falou, não, vocês estão enganados mesmo. Deus não é Pai, Deus é muito mais do que Pai. Deus é Abá, ó Pai, o meu papaizinho querido, o meu papai amado, o meu papai adorado. Esse é o nosso Deus, o papai tão querido de todos nós. E ele dizia, depois ensinando, quando vocês fizerem sua oração, vocês podem dizer tranquilamente, com toda segurança, Pai nosso que estais nos céus. Deus não é meu Pai, Deus é nosso Pai, Pai de todos nós. Ama todas as pessoas, faz chover sobre os justos e injustos, bons e maus. Deus é maravilhoso. E Jesus, aos 12 anos, já tinha experimentado isso. Você vê que quando Jesus é esquecido no templo por Jesus, por São José e Nossa Senhora, e os dois depois chegam ali aflitos, ele está no templo e eles chegam, meu filho, nós estamos aflitos, desorientados, 3 dias te procurando e você aqui. Ele olha para eles e fala, vocês não sabiam que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? Que lindo! 12 anos já tinha mergulhado nesse mistério. Deus é nosso Pai, um Pai tão querido. Deus já tinha tomado posse de Jesus, inundado a sua vida. Jesus já tinha tido essa experiência com o Pai. Daí para frente, o Pai será a sua grande ocupação, tua atenção, tudo voltado para o Pai. E ele dizia, vocês dizem da minha mãe, minha família, etc. Quero falar para vocês, gente, minha família, todo aquele que ouve a minha palavra, a palavra do Pai e coloca em prática. Esse é o nosso Deus, gente, um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama. E Jesus falava para aquela samaritana, aquela mulher samaritana, minha filha, você tem sede de felicidade, não é verdade? E você está buscando o lugar errado, minha filha. Você está achando que você vai ser feliz trocando de marido? Você já passou pelo primeiro, não foi feliz, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, está no sexto e não está feliz. Minha filha, você não precisa, não é de mais um homem. Você precisa experimentar o amor do meu papai querido. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E ainda do seu interior vão jorrar rios de água viva. Você não só vai ser feliz, mas você vai transbordar isso, fazendo também com que outras pessoas sejam felizes. Deus quer inundar a sua vida, Deus quer inundar o seu coração, Deus quer te dar toda essa alegria e felicidade que o mundo não pode te dar. Não para que você guarde, mas que você possa ser essa testemunha que Deus nos ama, que Deus é bom, que Deus está sempre conosco. Meus queridos, fiquem com Deus, é nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.